pastor Júnior Mesquita. Querida igreja, nesta noite, com muita alegria, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los nesta noite a uma vez mais abrirmos as nossas Bíblias, a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 16, texto que corresponde ao tema que nós recebemos para ministrar nessa noite. Enquanto vocês estão abrindo suas Bíblias, quero manifestar toda a minha gratidão a Deus pela salvação e por tudo aquilo que Ele tem feito pela minha vida, apesar de eu ser tão pequeno. Louvo a Deus pela minha família. Quero agradecer ao convite da liderança da mocidade. Muito me honra estar aqui com vocês, alegra o meu coração. Louvo a Deus pela vida do pastor Daniel, pela confiança de nos receber aqui para ministrarmos mais uma vez. Tem sido constante, frequente, eu dizer o que eu vou dizer quando ou antes de ministrar. Eu estou muito cansado, porque temos vindo de como o pastor disse, uma maratona de atividades, e eu tenho até dito, às vezes, que está difícil cadenciar tanta coisa. E esse final de semana nós estivemos recebendo ali no Candeia 8 jovens que participaram ali da Escola de Missões de Antônio Martins, a CAMIC, e já fomos ministrar em Antônio Martins à noite da sexta e os trouxemos para o Candeia, e estamos maravilhados com tudo que Deus fez, pela vida dos 8 que foram conosco, pela vida dos demais que foram enviados a outras localidades. Alguns foram para Pilões, 6 foram para Pilões, 7 foi para o Piató, 4 foram para Alexandria, e até o momento que eu estava vindo para cá, o levantamento ainda não tinha sido feito por completo, mas 20 almas ao todo já tinham se entregado a Jesus. Somente na cidade de Pilões foram 15 nesses 2 dias. No Candeia, para a glória de Deus, foram 3. Eu acredito na possibilidade deste número ter crescido. Ainda faltavam 2 equipes trazerem os relatórios. Então, em tudo isso, seja Deus glorificado e engrandecido. Então, estamos aqui nessa oportunidade, digo, o físico bastante desgastado, mas em Deus muito jubiloso e feliz. E digo a vocês, nesta noite, à juventude, aos irmãos que aqui estão presentes, a nossa vida tem um propósito, e se esse propósito não for servir a Deus, até não termos mais energia, até não termos mais força, eu acredito que a vida não valerá a pena. Desde a minha mocidade eu tenho dito a Deus que quero morrer, e não me preocupo em morrer jovem, eu quero morrer gasto na obra dele. Prefiro morrer jovem e gasto na obra dele, do que velho, enferrujado, sem alegria e sem disposição de fazer alguma coisa para Jesus. Glórias a Deus. E o Senhor tem nos ajudado com a sua graça, para que nós estejamos fazendo aquilo que Ele tem nos chamado e vocacionado para fazer. Nós temos lido um texto, foi feita uma leitura, e me permitam a liberdade de abordar alguns pontos que destacamos na leitura que foi feita, e eu gostaria de pedir a sua atenção, e você pode até observar na sua Bíblia, a partir do versículo 1 do primeiro livro de Samuel, onde o Senhor, Ele se apresenta a Samuel, o profeta Samuel,
para lhe fazer um questionamento, e o questionamento de Deus a Samuel, é meio que seja uma cobrança para que Samuel tome uma atitude, para que Samuel ele se mova na realização de algo que era a vontade de Deus. Saul, o rei Saul, ele havia sido rejeitado por Deus. E quando eu digo que Saul havia sido rejeitado por Deus, não é uma inferência, na verdade é uma realidade. Deus disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Escute, essa é uma expressão muito forte, mas eu gosto de observar isso, porque tem tanta gente brincando com Deus, brincando com as coisas de Deus, sem por um momento parar para considerar a possibilidade de ser rejeitado por Deus, de ser, irmãos, rejeitado pelo Senhor. E eu digo nesta noite: ai daquele que Deus rejeita, ai daquele que Deus não se manifesta mais a ele, o reprova e não o aceita mais em sua presença. Pastor, isso é muito forte, mas é uma realidade bíblica e precisamos alertar a geração da hipergraça para esta verdade. Deus rejeita aquele que não ouve suas orientações, aquele que resiste ao seu Espírito Santo, aquele que, consciente da verdade, insiste em deliberadamente viver contra ela. Deus rejeita. Me permita dizer que o momento mais triste da vida de um homem não é quando ele perde um ente querido. O momento mais triste da vida de um homem não é quando ele perde o emprego. O momento mais triste na vida de um jovem não é quando ele for rejeitado ou possa ser rejeitado pela garota que ele gosta ou pelo garoto que ela gosta. O momento mais triste na vida de alguém é dobrar os joelhos e os céus não se abrirem mais para a sua vida. Dobrar os joelhos e não sentir mais Deus falando ao seu coração. Cantar um louvor e não sentir mais que Deus está recebendo a adoração que está sendo ofertada. É por isso que as Escrituras dizem: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Há uma possibilidade de Deus rejeitar alguém, mas nesta noite eu quero lhe dizer: o Senhor está acessível ao seu clamor. Aleluias. Eu rejeitei. Então se levante, encha seu vaso de azeite, porque eu vou enviá-lo até a casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Glória a Jesus. Escuta o que eu vou lhe dizer: para a obra de Deus, quem provê é o próprio Deus. Para a obra de Deus, quem provê é o próprio Deus. Quando o homem tenta prover, quando o homem tenta fazer, geralmente não dá certo. Mas Deus, ele olha e diz: sou eu quem tenho me provido de um rei. Eu observo que Deus não disse que eu vou me prover de alguém que farei rei. Eu não vou me provar de alguém que vou investir nele para que ele se torne rei. Deus não disse que vai escolher ou está se provendo de alguém que provavelmente será rei. Deus está dizendo: eu me provi de um rei. O que para muitos pode parecer uma dúvida, o que para muitos possa parecer um investimento provável e até uma aposta, Deus está dizendo: eu tenho certeza do que estou fazendo.
Quando eu digo isso, eu lhe digo que Deus não está olhando para você como uma possibilidade, como algo que pode ou não dar certo. Quando Deus está olhando para você, Deus não está olhando, enxergando como algo que talvez dê certo e prospere. Deus está lhe olhando como uma certeza. Talvez na escola onde você está, hajam dúvidas sobre você. Talvez na sua família hajam questionamentos sobre você. Mas o Deus que lhe chamou e tem lhe escolhido está olhando para você como uma certeza. Aleluia. Oh, aleluia. Samuel, no versículo de número 2, ele apresenta a Deus um questionamento, porque ele sabe que Saul se descobre que ele está indo para a casa de Jessé, justamente para escolher um novo rei de Israel, ungir o novo rei de Israel. Ele diz: Saul vai me matar, porque em todo tempo a preocupação de Saul é manter a posição. Em todo tempo a preocupação de Saul é se manter no trono. Em todo tempo a preocupação de Saul, a luta de Saul e a batalha de Saul é para manter-se na posição de destaque que havia lhe sido confiada. Eu fico admirado, eu fico pensando, se Saul tivesse tido a mesma disposição que teve para não perder a posição, se ele a tivesse para não perder a unção, a sua vida e a sua história seria contada de forma diferente. O problema de muitos até hoje é que estão lutando para não perder posição, enquanto estão perdendo a unção. Mas nessa noite, meu querido jovem, você que me escuta, não abra mão da unção de Deus na sua vida. Não se preocupe com a posição. A unção é melhor, a unção é mais excelente, a unção é mais valiosa, a unção é o que faz a diferença. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Saul nunca respeitou, nunca considerou a unção que estava sobre Davi, mas Davi nunca se levantou, nunca se rebelou contra a unção que estava sobre Saul. Escuta o que eu vou lhe dizer: você não precisa de reconhecimento terreno. Honre, respeite, considere e deixe que Deus trata, e deixe que Deus trabalhe. Ainda que lhe ataquem, ainda que desfiram golpes contra você, tentando tirar a sua vida, permaneça na posição de um crente que serve a Deus, porque é o Senhor quem vai te honrar. Oh, Rababahai, oh, aleluia. Oh, aleluia. Convide, versículo de número 3, convide Jessé ao sacrifício. Deus não está, escute por favor, porque tem gente que diz, Deus ele deu ali uma mentira para Samuel. Não, senhor, mentira não, estratégia. Porque Deus não compactua com a mentira. Deus não tem arrumadinho, Deus não precisa enganar ninguém, Deus não precisa criar estratagema para enganar ninguém. Deus ele está criando uma situação real. E eu digo nesta noite com toda a convicção, as estratégias de Deus envolvem culto, as estratégias de Deus envolvem sacrifício, as estratégias de Deus envolvem adoração, as estratégias de Deus envolvem santificação. Diga que você vai sacrificar, chegue lá e convide Jessé. Convide Jessé aos sacrifícios, e lá eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Aleluia. Deixa eu lhe dizer nessa noite, Deus trata no culto, Deus trabalha no culto, Deus revela no culto, Deus responde no culto, Deus abre porta no culto, Deus cura enfermidade no culto, Deus dá livramento no culto, Deus ministra no culto.
culto. E eu quero que você tenha esta convicção nesta noite. O agir e o operar de Deus, Ele não está preso numa caixa, Ele não está preso às quatro paredes do templo, mas é no culto que o Senhor tem feito, é no culto que o Senhor tem operado, é no culto que Ele está realizando algo ao teu favor e ao teu benefício. Porque tem gente, irmão Nixon, que pensa que é assim num jantar, tem gente que pensa que é assim numa esquina, tem gente que pensa assim que é numa calçada, tem gente que pensa assim que é numa conversa de WhatsApp, mensagem vai, mensagem. Deus trabalha no culto, Deus opera no culto. Se levante para cultuar, buscar a Deus, se levante para o sacrifício, coloca a tua vida no altar. O inimigo nem vai ver, nem vai saber, nem vai tomar conhecimento do que Deus vai estar fazendo em teu favor. Aleluia. Oh, Jesus amado. Deus, Ele deixa de uma forma muito específica. Quando você chegar lá, eu lhe digo o que fazer, e eu lhe digo a quem você deve ungir. Deus está querendo lhe dizer, no culto eu tenho direções para a sua vida, no culto eu tenho orientações para você, no culto eu mostro o que fazer, e no culto eu mostro a quem escolher. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Eu quero lhe dizer, tem muita gente que está se atrapalhando, porque não está parando para ouvir as orientações e as direções de Deus. Versículo de número 5, o texto diz, irmãos, que versículo 4, que quando as pessoas tomam conhecimento, os moradores de Belém tomam conhecimento de que Samuel é vindo até eles, eles saem tremendo, A Bíblia diz que são os anciãos que saíram da cidade tremendo. Os anciãos eram a liderança religiosa, política daquela cidade, homens de alto conceito, homens de alta espiritualidade, de alta moralidade. Eles saem até Samuel tremendo pela sua vinda, pela sua visita àquele lugar. Eu encontro a resposta por essa atitude, para esta atitude, no versículo de número 1, quando Deus disse a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, porque quem anda com vaso de azeite cheio é respeitado aonde chegarem. Quem anda com um vaso de azeite cheio não é conhecido, não é respeitado pela patente que tem, mas pela unção que carrega. Quem anda com o vaso de azeite cheio, ele não precisa dizer: chegou aqui fulano de tal, o grande. Ele chega na simplicidade, na humildade. Mas quem tem comunhão com Deus sente que alguém diferente chegou no ambiente. Alguém diferente está passando na rua. Alguém que é portador da unção. Eu me lembro, eu vou dizer uma experiência particular minha. Eu estava de joelhos no púlpito da igreja, orando ao Senhor. E no púlpito eu sinto algo diferente. E quando eu senti algo diferente, eu disse: alguém entrou nessa casa, nessa noite, que não é daqui. E esse alguém está trazendo uma unção de Deus sobre a vida, que é algo extraordinário. E quando eu me levanto e viro, eu contemplo uma irmã, lá no canto, no último banco, pastor, com os joelhos dobrados. Mas quando eu olho, eu vejo unção da parte de Deus na vida dela. Só em entrar dentro do templo, eu estava de costas, mas eu senti uma unção diferente entrando na casa. Quem tem unção, quem carrega o vaso cheio é diferente. Oh, glória a Deus. Quer respeito aonde você está, quer respeito por onde você anda, quer respeito na escola, quer respeito em casa. Não se atreva a ir para lá sem estar com o vaso cheio de unção, cheio de azeite.
Aleluia. Oh, meus irmãos. É de paz a tua vinda, é de paz. É de paz. Eu vim de forma pacífica. Porque, irmão, quem vem para a guerra, pelo amor de Deus, eu não vim trazer problema para ninguém, não vim trazer contenda, não vim trazer confusão, não vim trazer intriga, eu não vim trazer disse-me-disse, eu não vim semear contenda entre irmãos, eu não vim colocar amiga contra amiga, amigo contra amiga. A minha vinda é de paz. Tem gente, irmãos, que pelo amor de Deus, quando diz eu vou aí, eu já digo, Jesus, me cubra com teu sangue. Tem gente que quando manda aquela mensagem, eu quero falar com você, eu digo, Jesus, guarde os meus ouvidos e o meu coração. Tem gente que quando diz assim, eu tenho um negócio, eu digo, Jesus, pelo amor de Deus, chega aqui, porque eu quero que o Senhor me guarde, porque a gente já sabe que o que vem, não vem em paz. Agora tem gente, meus queridos irmãos, que quando entram em contato com a gente, quando vem visitar, quando nos procuram, a gente sabe que a visita é de paz. Aleluia. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus. Versículo de número 5 diz, é de paz, eu vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos ao sacrifício, e vinde comigo ao sacrifício. E a Bíblia diz, e santificou a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Tem tanta gente, pastor Daniel, que acha que as coisas de Deus podem ser feitas sem santificação. E querem fazer, eu sinceramente, a individualidade da vida de cada um diz respeito a ele. Gente que quer viver em pecado, pronto, sua escolha. A eternidade que você está em também é sua escolha. Agora, o que eu me admiro é as pessoas acharem que podem viver uma vida de pecado e quererem fazer a obra de Deus, e quererem estar à frente da obra de Deus, e querer estar à frente de cargos, e quererem estar à frente de departamentos, e quererem estar fazendo alguma coisa, e brigarem por essas coisas. Eu quero lhe dizer nesta noite, se santifique. Porque para fazer algo para Deus, não pode ser feito de qualquer forma, é preciso ser feito em santificação. Jessé era tão consciente, Samuel era tão consciente que disse, vão vir comigo para sacrificar, agora passe pela santificação. Tudo que for impureza, vocês têm que se lavar agora. Irmão Francisco, permita me dirigir à sua pessoa. O processo de santificação aqui é algo sério. Porque envolve, escuta o que eu vou dizer, alguém ser despido e lavado. Jesus, tem coisa na sua vida que a sua veste está encobrindo. Tem coisa na sua vida que a veste está escondendo. Agora, quando você se despe diante de Deus, é revelado, é mostrado. E quando é revelado, você precisa de humildade para aceitar que seja lavado e purificado. Glória, dai que me assuedegai. Aleluia, eu quero lhe dizer nesta noite que o Senhor sabe, que o Senhor vê e que o Senhor conhece. E é preciso que haja uma disposição para se santificar. E eu louvo ao Senhor que na sua graça e misericórdia Ele até mostra, Ele até revela, mas não envergonha, ou não para com o único propósito de envergonhar. Ele faz para purificar, Ele faz para santificar, Ele faz para limpar. Oh, santificou. E agora, meus queridos irmãos, aparece perante o profeta Samuel um personagem chamado Eliabe. Eu acredito que Eliabe era o oposto de mim, um homem alto, forte, bonito. Os mesmos atributos, os mesmos critérios, os mesmos requisitos que Saul tinha. Era a mesma coisa. Era basicamente uma xerox, uma cópia. Tinha aquilo que o homem gosta. Tinha aquilo que o homem esperava de um rei. Tinha aquilo que as pessoas gostariam de ver.
E quando Samuel, irmãos, ele enxerga, e quando Samuel ele vê, a sua atitude e pensamento é qual? Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Ou seja, Samuel está predisposto a ungir Eliabe. Ele tem as características, ele tem tudo. O que eu poderia esperar de alguém para essa função, ele tem, então é ele, é de Deus. Só que nesse momento a predisposição de Samuel, ela é barrada pelo próprio Deus. Porque Deus, ele disse, só unge a quem eu te disser. Samuel, se eu não lhe disse para ungir Eliabe, espere. Samuel, se eu não lhe disse que é ele, aguarde, pare, porque eu quero lhe dizer, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Exteriormente tudo perfeito, interiormente Samuel não enxergava, mas o Deus de Samuel via o que estava no coração. Samuel não sabia, mas o Deus de Samuel conhecia. Samuel não enxergava, mas o Deus de Samuel enxergava. Bendito seja o nome do Senhor nesta oportunidade. Entenda nesta noite que o que ninguém sabe, que o que ninguém vê, que o que ninguém conhece, o Deus que está presente nesta casa, Ele sabe, Ele vê e Ele conhece. E me permita dizer, eu acho muita coragem de algumas pessoas que diz assim, para se justificar diante de alguma situação, mas Deus sabe o meu coração. Pastor Daniel, eu francamente tremo diante disso. Deus sabe do meu coração. E nesta noite eu quero que você abra mão de toda hipocrisia, abra mão de todo fingimento e medite nesta expressão: Deus sabe o meu coração, o que está no teu interior, que não é revelado pelas suas palavras, que você já tem a habilidade de disfarçar, o que está dentro do seu interior, que muitas vezes lhe engana e lhe faz achar e pensar que é o que você não é, o que está dentro do seu coração, que é revelado dentro de alguns comportamentos e atitudes muito sutis. Deus sabe, Deus conhece. E eu posso nesta noite deixar uma pergunta para a sua meditação: o que Deus está vendo quando Ele olha para o seu coração? Talvez, irmãos, e me permita a franqueza, talvez Ele olhe para o coração de alguém, e dentro do coração de alguém Ele só enxergue mágoa e ressentimento. Talvez Deus olhe para o coração de alguém e só enxergue má vontade. Talvez Ele olhe para o coração de alguém e talvez só enxergue desejo de crescer e ascender dentro de uma hierarquia ministerial. Talvez Ele olhe para dentro do coração de alguém e apenas Ele veja vaidade. Talvez Ele olhe para o coração de alguém e só veja, encontre o desejo de ser visto e conhecido aqui, ali, além, como muitos dizem. Mas nessa noite eu quero que você entenda que Deus está olhando para o seu coração. Ele sabe o que está no teu interior, e se você entende e sabe que tem algo que precisa ser corrigido por Ele, há tempo de buscá-lo. Há tempo de ser tratado por Ele, há tempo de ser tratado pelo Espírito Santo, para se tornar em um jovem, em uma moça, em um rapaz, segundo o coração de Deus. Aleluia. A partir de então, irmãos, passa Jessé, passa, irmãos, Jessé chama, passa Abinadab, passa Samar, passam os 7 filhos
E Deus não precisa, Arnildo, dizer, não é esse. A resposta de Deus agora, pastor Daniel, é o silêncio. Sabe aquele ditado no mundo, né? Quem cala, consente. Deus, irmãos, quando cala, Ele não está consentindo com nada. Deus, quando cala, nas entrelinhas, Ele está lhe dando uma resposta. Sabe qual é? Espere. Se Deus está calado, eu não me movo. Se Deus está calado, eu não posso escolher. Se Deus está calado, eu não me atrevo a dizer é este ou aquele. Se Deus está calado, eu preciso parar e esperar a sua direção. Se Ele está em silêncio, eu preciso depender dEle, para que Ele fale comigo e me diga a direção em que eu devo seguir. Todo passo fora da direção de Deus será um passo para longe da sua vontade. Olha aqui, jovem, para as suas escolhas e decisões, eu sei, tem coisa que você está com pressa, tem coisa que você quer para logo, tem coisa que você está esperando acontecer, e que você já está dito, Jesus, se o Senhor falar eu faço, e se o Senhor não falar eu vou fazer também, e Deus está lhe dizendo, espere a minha direção, espere a minha resposta, espere o que eu vou falar. O meu silêncio está lhe preparando, o meu silêncio é para preparar você, o meu silêncio é para tratar contigo. Espere a resposta de Deus, diz o Senhor. A pressa tem feito muita gente se mover. E o problema é que quando nós nos movemos pela pressa, ao invés de adiantar-nos, a gente se atrasa. Se você está onde você está, espere pela resposta de Deus. Me permita até lhe dizer aqui uma coisa. Uma das coisas que fez Saul ser reprovado e rejeitado por Deus foi não esperar o Senhor falar. Foi não esperar Deus lhe responder. E agora Samuel olha para Jessé e faz assim: acabaram os jovens? Acabaram-se os mancebos? Eu gosto dessa tradução que diz assim. Porque dentro do conhecimento que Samuel tinha do Senhor, Samuel pensa o seguinte: meu Deus não erra endereço. Meu Deus não erra endereço. Se Ele me trouxe aqui, é aqui. Se Ele me conduziu a este lugar, é neste lugar. Se Ele me fez chegar aqui, é aqui. Então deve ter alguém que não estão vendo. Então deve ter alguém que não conhecem. Então deve ter alguém que não se lembraram dele. Então tem alguém que não convidaram para participar desta reunião. Então tem alguém que não estava com o nome na lista. Tem alguém. Aleluia. Glória a Jesus. Por favor. A gente criou um jargão. A gente está dando muita ênfase a ele. Quem não é visto, não é? Eu não quero discordar assim muito de quem diz isso, não. E eu vou até dizer, para o homem, só é lembrado quem é visto. Agora Deus, Ele tem um olhar que é diferente. Deus tem um olhar que é diferente. E eu quero lhe dizer nesta noite com toda a convicção, tem muita luz brilhando na terra, que para Deus é uma chama apagada. Tem muita luz brilhando aqui embaixo, que para Deus é uma chama sem brilho. Deus, Ele não precisa de ninguém que esteja no destaque, para que Ele o veja, o encontre e o coloque na posição que quer. Deus não depende. Isso não é rebeldia, irmão, isso não é insubmissão, isso é tranquilidade para esperar que o Senhor faz, irmã Cristina. Isso é tranquilidade para saber que não é preciso de lançar de nenhum artifício ou subterfúgio, porque Deus, Ele continua no controle de tudo.
de fato, o meu filho mais novo está cuidando das ovelhas. Eu vou fazer aqui uma defesa de um fato, porque criaram uma concepção perigosa, dizendo de que Davi era filho de um adultério, e que por isso, coitadinho, estava, né, lá no pasto com as ovelhinhas. E usam o Salmo 51 para defender isso. Em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Todos nós, irmãos, devido à queda, fomos concebidos dessa forma. A gente não precisa, irmão Cláudio, acrescentar algo que não está na Bíblia, para que as escrituras elas sejam tremendas e poderosas. Deus, irmãos, Ele tem, irmãos, ali, meus queridos irmãos, a escolha de alguém, que pastor Daniel, pela lógica, estaria fora, irmãos, do padrão. Deus está escolhendo alguém que pela a sequência, Jessé olha e diz, rapaz, é o menorzinho, é o pequeno, tem 6, tem 7 na frente dele, que são melhores do que ele, então eu não vou nem me dar o trabalho de trazê-lo aqui, eu tenho ovelhas que eu preciso cuidar, e eu vou colocá-lo para cuidar, porque eu sei que este meu filho tem responsabilidade e habilidade para fazer, e aí está a chave para a qual Deus está olhando e dizendo, é Ele mesmo, é Ele mesmo, é Ele mesmo que eu quero. Eu vou encerrar nesta noite dizendo, onde está o escolhido? E nesta oportunidade eu já venci o meu horário, peço até perdão, mas eu vou lhe dizer onde eu não imagino que o escolhido esteja. Eu não imagino que o escolhido esteja. Eu não imagino que o escolhido esteja entre aqueles que passam a semana inteira sem vir à casa do Senhor buscá-lo em oração. Eu não acredito que o escolhido esteja entre aqueles que só pegam a Bíblia para vir para o culto. Eu não acredito que o escolhido esteja entre aqueles que não obedecem os seus pais. Eu não acredito que o escolhido esteja entre aqueles que não têm nenhuma responsabilidade em sua casa, em seu trabalho, nem na escola. Eu não acredito que o escolhido esteja entre aqueles que não se preocupam em fazer algo para a obra de Deus. Eu não acredito que o escolhido esteja entre aqueles que estão muito preocupados com a aparência, mas descuidados com o coração. Eu não acredito que o escolhido esteja entre aqueles que quando terminam o culto vão falar mal de tudo, mas não tem coragem de orar para Deus tornar o culto mais fervoroso e avivado. Eu não acredito que o escolhido esteja entre aqueles que vão para as redes sociais difamar e falar mal do seu irmão e até da liderança da igreja, mas não tem coragem de evangelizar e de pregar o evangelho. Eu não acredito que o escolhido esteja nesse meio, mas eu sei que o escolhido está debaixo do olhar de Deus e cuidando daquilo que é o interesse do seu Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Sábado de tarde não é o círculo de oração daqui? Sábado à tarde? Sábado à tarde o escolhido está no círculo de oração. Domingo pela manhã o escolhido está na escola bíblica dominical. Sexta-feira à noite o escolhido está no culto de doutrina. Dia de domingo o escolhido está na casa do Senhor. Tem até escolhido no matutino, na consagração, no poço de Jacó, buscando a Deus. E eu lhe digo nesta noite, não se preocupe em ser visto por ninguém. O Pai está lhe vendo e Ele tem me escolhido para este tempo e vai cumprir o propósito dEle debaixo da sua vida, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, pedindo que os santos se lembrem de orar por mim, minha casa e todo o trabalho do Senhor ali no sítio Candeia, em nome de Jesus. Nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus.
Só quem recebe esta palavra nesta noite. Que maravilha, Jesus. Substanciosa palavra da parte de Deus. Está aí o recado de Deus para todos nós. Que assim possamos colocar em prática aquilo que Deus tem falado nesta noite. E o conjunto se prepara para o último louvor. Vamos ouvir o secretário com a leitura da agenda de cultos. Os irmãos